Olá pessoal, eu me chamo Fábio, sou um dos voluntários aqui da Fundação Educativa e Cultural Arca. Por trás das câmeras está o Silvan Mendes, um voluntário aqui da Fundação Arca e responsável pela técnica do nosso podcast Papo Social, né? É um podcast que tem o objetivo de mexer aí nas estruturas da comunidade. A gente vai chamar pessoas que têm um papel fundamental, relevante e que muitas vezes fica aí no obscuro, mas é através das mídias digitais, né? É através do nosso diálogo que a gente vai fazer aqui com as pessoas que nós vamos levar essas pessoas até você que está aí do outro lado da telinha. Então, aqui está meu amigo Daniel Vieira, né? Daniel, se apresente aí. Boa tarde a todos, né? Que nós estamos na tarde. Quero agradecer a oportunidade aqui. Meu nome é Daniel Vieira, resido aqui em Altaneira há 25 anos. É uma grande honra ser o convidado no primeiro podcast, né? E representar a área esportiva no primeiro, né? E eu só tenho a agradecer. Daniel, assim, antes da gente começar o podcast, a gente tem que fazer uma investigaçãozinha aí da vida da pessoa, o que é que ela fez e tal. E eu gostaria que você nos falasse aqui como foi que tu iniciou assim tua carreira no esporte, cara. Quem foi que, assim, qual foi os fatos detonantes assim para você dizer, cara, eu vou pro esporte, eu vou fazer um papel social dentro do esporte. Como foi aí? Voltando ao início, eu iniciei a atividade esportiva com 14 anos, nas escolas mesmos, e depois eu fui para times locais, exemplo, treinadores locais, e o primeiro treinador meu, influenciador também, foi João Alves, conhecido como Garoto Beleza. E depois a gente conseguiu conciliar, depois que ele encerrou, a gente até teve uma boa campanha pelo Brasiliense, e sendo vice-campeão sub-15. E a partir daí o time se acabou e a gente teve outra oportunidade de 2 policiais em Altaneira tomar uma iniciativa de um projeto de esporte, Marcondes e Batista, que também foi um dos influenciadores da gente na questão do esporte também. Na metodologia, no ensino, na questão da firmeza, na questão do extra, o esporte, exemplo, dentro de quadro, o esporte fora, o que pode nos ajudar e nos beneficiar. Aí daí a gente veio participando dos eventos e sempre buscando os campeonatos internos e os campeonatos locais e os campeonatos regionais fora e participando sempre das seleções desses treinadores. E no sentido de que ser um grande incentivador, em 2010 teve um início, eu vou falar aqui de um colega meu que teve o pontapé e foi aqui na fundação também. Ele iniciou um projeto para tornando-se coordenador de esporte da Fundação Arca, é o finado Veríssimo, e teve um início como equipe. Aí, exemplo, foi formado a equipe da Arca e eu tive a honra de ser um dos selecionados do grupo, que treinava toda sexta-feira, até hoje existe ainda, toda sexta-feira no futsal, e a gente foi um dos selecionados e fizemos uma campanha no campeonato municipal e fiquemos em 5º colocado. E tivemos chance até na última partida, se ganhar essa última partida, tirar um time de grande nome do nosso município, mas infelizmente por limitações da equipe a gente não conseguiu, né, vencer a última partida. Mas conseguimos uma boa campanha. Aí daí teve um início como coordenador Veríssimo da gente. Ele era coordenador, aí por motivos pessoais ele teve que se afastar e abriu a vaga para coordenador. Eu tinha 17 anos, em 2011, abriu a vaga para coordenador. Não tinha iniciado ainda nenhum esporte feminino. E daí, como abriu a vaga para treinador, ele tinha iniciado um feminino com 4 atletas. Aí tinha parado. Aí daí eu tive uma iniciativa por incentivo da minha namorada, até hoje, que é a Lili, e montar uma equipe feminina também. Aí eu consegui, em votação grupal, se tornar o coordenador de esporte da fundação, entre um grupo interno, até Carlos estava nessa votação, Carlos Tolov, e a gente conseguiu a votação e era disputa por 3 pessoas, 3 coordenadores, né, deram um nome para votar e eu tive mais votos do que tudinho. Aí com 17 anos eu coordenei um grupo acima de minha idade, né, era uma responsabilidade grande e tinha como formador de opinião entre
eles. E aí o grupo a gente foi desenvolvendo e consegui montar uma equipe para o Municipal de 2011. E não houve em 2011, mas houve no início de 2012, que foi o primeiro feminino que a gente participou. Deixa eu só fazer aqui uma retificação. Você já tinha a escolinha já? Essa escolinha que você trabalha? Hoje ainda não. Aí eu vou lhe contar a história aí, que aí vai ser mais ainda para a gente chegar. A escola, voltando para o 2012, vamos anos por anos, né? Aí em 2012 a gente foi campeão, eu não tinha nem sub-10 nem sub-15, não participei de nenhum evento infantil, nem juvenil, mas participava com adulto e com feminino. Aí a gente teve a honra de ser campeão municipal feminino. E no primeiro campeonato que a gente foi participar em 2012, com o Grupo Arca, a gente foi terceiro colocado. Foi uma campanha excelente e daí se desfez o grupo em atletas. As equipes com o nome da cidade lançou convites aos melhores atletas da gente, e aí daí que foi se abrindo o espaço, né? E a gente foi buscar novos atletas. Aí em 2013 teve o início a escolinha, que no início o nome era Escolinha Esporte Altaneira, né? Que tem até ainda no Facebook. Você ainda a página. Com quantas equipes na escolinha? Já tinha equipes estruturadas? Isso. Não. Eu iniciei com convites. Eu lançava o convite para atletas e eles vinham inicialmente. Aí eu iniciei com meninos de 10, 11 e 12 anos. Aí teve a primeira participação no campeonato, a gente foi quarto colocado. Tivemos na disputa das semifinais, a gente teve a oportunidade de passar para a final, mas de um pênalti a gente é loteria, né? Empatamos o jogo de 2-2. A outra equipe era muito superior à da gente, que era o primeiro ano da gente, né? E deu para entender que tinha futuro. E aí foi daí que me motivou, porque criou uma rivalidade com outro treinador em Altaneira, dentro de quadra, né? Criou uma rivalidade porque eu disse, não, vamos buscar mais, vamos tentar. E abrir mais vaga. Aí eu abri vagas para o sub-15, para o sub-13. E em 2013 eu formei uma equipe e a gente foi para o primeiro regional sub-13 da gente. E a gente se consagrou campeão nos pênaltis também. E era para uns era o primeiro campeonato deles, principalmente para o goleiro, que hoje ele ainda está comigo ainda. Desde aquele início, ele com 11, 12 anos, hoje até ainda treina comigo ainda. E a gente foi campeão no Amaro, um regional. A gente ganhou da equipe local na final. De 8 equipes a gente chegou na final e a gente se consagrou campeão. E a favorita era automaticamente a equipe local, que só vinha goleando nas partidas e a gente vinha naquela dificuldade e tal, e sempre é mais doloroso se classificar e tudo. Aí teve início mesmo a escolinha entre sub-10, foi 2013. Aí desses anos aí, em 2014, 2015 foi o ano que a gente teve o auge maior. A gente chegou a colocar de 11 equipes no campeonato municipal, sub-10, sub-15, feminino e adulto. Nossa. Entendeu? Mais a equipe do Grupo Arca. Então, no caso, só era 12 equipes. Que aí eu me coloquei, tinha saído em 2014. Em 2014 eu não participei do grupo, da coordenação. A gente teve outra votação. Em 2014 entrou Léo, 2014 e 2015. Aí eu reassumi novamente em um grupo interno em votação, eu assumi em 2016 e estou até hoje. Aí, voltando à história geral, em 2015 a gente colocou 11 equipes, fui para a final sub-10, sub-15 feminino. E terceiro colocado novamente no adulto. Para você, foi uma campanha para a escolinha excelente. Levamos artilheiro feminino, levamos artilheiro sub-10, levamos artilheiro sub-15, levamos o melhor goleiro sub-10, levamos o melhor goleiro sub-15, levamos o melhor goleiro feminino. E foi uma campanha para a escolinha de aprendizagem. A gente tinha um grupo muito grande. Foram 40 atletas sub-10, entre crianças de 9 a 12 anos. E também sub-15 foi 2 equipes, no caso envolvida 24 pessoas. Feminino foi 3 equipes, então a gente dividiu o grupo da gente naquela época em 3 equipes e conseguimos chegar em a final e ser campeão. E
esse grande projeto que a gente iniciou, se você for ver, nenhum trabalho desse daí, uma criança tirou o dinheiro do bolso para dizer assim, eu estou pagando a taxa da escolinha. Esse trabalho foi todo voluntário e é até hoje todo voluntário. Chegou até em 2017 um questionamento que foi até na Câmara, tem até uma entrevista na Câmara, se alguém precisar no Facebook tem, que eu estava cobrando valores absurdos, que falaram até R$50 por criança. E eu acho que assim, eu estava rico hoje, viu? Porque se eu for falar em média de total de atletas que já passou e que sempre se envolveu com o esporte da escolinha, muitos, viu? Você falando todo o histórico da escolinha, do seu percurso na área esportiva, me diga uma coisa, como era que a molecada chegava até você? Era através das escolas, ou tipo, você ia treinar a equipe e de repente estava uma molecada ali brincando, Daniel, eu quero fazer parte da equipe e tal, eu quero entrar aí. Aí você começava a montar. Como era a questão das famílias também? Porque eu percebo que pela história que você falou e pelo que eu pesquisei também, cara, é muita criança, muito adulto, assim, e muitas vezes não dá para você conhecer a realidade de todo mundo ali, mas você conseguiu gerenciar isso, assim, de uma forma que é admirável, sabe? Admirável mesmo. Eu me lembro uma colônia de férias que a gente fez aqui na Arca, cara, e a gente fez uma parceria com você para trazer o pessoal do esporte e tal. E aqui deu tanto menino que tinha hora que a gente ficava assim agoniado. Então, você tem que ter uma vocação de educador mesmo. Não é só questão, eu vou treinar, eu vou fazer isso. Porque tem crianças que são imperativas, crianças que precisam de limite, adulto também que precisa de limite, porque a gente vive uma construção. Como foi que tu lidou com isso, cara? Assim, de lidar com desse tanto de gente assim, conseguir gerenciar todo mundo. Tem um psicológico muito forte, né? A gente tem que trabalhar cada dia o pensamento crítico da gente também. O início, na vida profissional, eu tive uma grande oportunidade pelo incentivadora, no caso. Eu estava treinando no 18 de dezembro, em 2013. Teve início ao primeiro Mais Educação em Altaneira, 13 e 14, foi finalzinho do ano. Tem início ao primeiro Mais Educação dentro de Altaneira. E Tereza Leite estava vendo, eu estava treinando, eu tinha pedido um horário lá, e eu estava treinando na quadra. E Tereza Leite perguntou para mim se eu tinha vontade ou queria participar do grupo do Mais Educação. A primeira resposta minha, tinha terminado e eu disse, não, eu vou pensar. Aí, nesse tempo, assumiu a educação o atual presidente da Câmara hoje, o Deza. Aí a educação em 2014, né? E teve a vaga para monitor de ping-pong, né? Aí que foi até o marido de Ana, né? Eu não esqueci o nome dele. Irineu, que era o monitor. Ele teve que sair por motivos pessoais e eu fui me candidatei à vaga e consegui a vaga do projeto. Nesse percurso, Tereza também saiu como diretora do 18, assumiu outro diretor. Aí eu continuei, que foi no caso quem assumiu foi Valnei, e consegui conciliar. Aí veio a questão de aumentar o volume em 2015 de crianças, porque aí eu assumi vivências esportivas no colégio. E aí a gente criou o projeto Recreação. Aí veio daí eu ter um convívio maior com crianças que praticavam mais esporte e tal. Aí foi da lei do incentivo. Aí a gente convidava alguns e outros pelo coleguismo, né, pela amizade, ia junto. E a gente nunca disse não a uma criança. Então, muitas vezes ele jogava descalço porque não tinha um calçado. Muitas vezes eu cheguei a pedir patrocínio na comunidade, como muitos patrocinou também sapato. Muitas vezes tirei do meu próprio bolso para dar também. E hoje eu mantenho uma escolinha do meu próprio bolso. Hoje a gente se mantém no próprio bolso, mas também tem aqueles que apoiam. Pega um projeto que já está em vários tempos em desenvolvimento, muitas vezes não é apoio, né? Você pega logo em caminho, muitas vezes você está incentivando cada vez mais.
E esse início de convite, não convite, é tão interessante que existe o telefone, né? O telefone não chega, aí na comunidade, lá da comunidade, vamos dizer, Santa Teresa ali, né? O bairro, né? Aí você vai, um coleguinha daquele estuda no mesmo colégio do outro, que é lá da outra comunidade. Aí vai e comunica, tá tendo jogar bola, tá tendo isso. Aí ele vai, um incentivando o outro, e a gente, muitas vezes, até hoje, a gente nunca fez uma pré-seleção. Até hoje a gente não fez nenhuma pré-seleção. Okay? Abrimos as inscrições estão abertas. Sempre foi um colega convidando o outro. Quando não é convidando, eu estou num racha, eu estou num jogo, aí vejo uma criança mais... Num jogo não, exemplo, numa brincadeira, eles estão brincando lá na rua, no campinho, num canto reservado, eu vou lá e convido. Ontem mesmo eu convidei hoje ele estava lá em casa pedindo um papel da inscrição. Vou dizer para você. 11h30 da manhã, eles, rapaz, e o papel para eu assinar? Eu disse, não, tenha calma, tá com a coordenação. Hoje nós temos um grupo de 5 pessoas que coordenam a escolinha. Grupo financeiro, grupo de divulgação. Isso é interessante. Você entendeu? Eu criei assim para poder nos conciliar. Aí tem os meninos que têm acesso às nossas redes sociais, que é eles que fazem também a divulgação de vídeo e tudo. Tem os que filmam na nossa também, nossas partidas hoje, entre sub-10 e sub-15 feminino, o que puder, treinamento também a gente filma. E a gente tem a página da escolinha que a gente faz as divulgações. E o convite do atleta, ele está sempre a aparecer, né? O atleta, ele que busca, né? A criança quer buscar um lazer. E na nossa comunidade, se você for bem pensar, a questão do lazer, a gente ainda temos só o esporte, né? A questão do lazer, Daniel, mas a gente vai para onde? Quem é que vai conseguir conciliar com a gente? O que é que a gente vai fazer? Aí muitas vezes o adolescente, ele vai buscar o incentivo. Muitas vezes quem vai incentivar para o mal pode ser até um adulto, né? Aí a gente tem também um trabalho também psicológico. Daniel, mas como assim psicológico? A gente tem que conversar, dialogar. É tão interessante que nesse percurso a gente teve várias identificações de alunos que em um treino era de um jeito e do outro, no treino era do outro. E eu chegava juntamente com Lili, minha noiva, a gente conversava com a criança para saber o que é que andou acontecendo. Ele disse, não, eu apanhei de pai e mãe hoje, eu não sei o quê. Mas aí a gente tentava dialogar com ele para saber por que aconteceu aquele fato, para poder chegar no limite. E é a maneira da gente ajudar. Em 2018, eu tive o início, a primeira categoria, é tão interessante, dos meninos de 6, 7 e 8 anos. Que é o pontapé, né? No caso se diz o pontapé. Eu trabalhava com 9, 10, 11, 12. Aí eu diminuí a categoria para aqueles do início. Aí em 2018 eu tive o primeiro início com os meninos de 6, 7 e 8 anos, que é o pontapé. Esse grupo aí só tinha 12 pessoas. Em 2019, antes da pandemia, nós chegamos a ter 34. Nossa, meu. Chegou a ter 34. Aí a pandemia, né? Chegou a pandemia, aí deu um ênfase mais para a gente poder se cuidar, primeiramente a saúde da gente, né? E aí a gente um pouquinho se afastou na questão do esporte, porque na questão do espaço estava fechado, a gente não podia, tinha que se cuidar, tinha que ter suas precauções, estava muito preocupante, até o mundo em geral, né? A gente tinha que se cuidar do Covid. E em 2021, esse ano, né, no caso, a gente teve o início das atividades. As primeiras atividades depois da liberação do decreto municipal, estadual e federal, né? Que aí a gente teve o início das atividades. Aí a gente iniciou as atividades como um grupo adulto e até esse momento a gente não iniciou ainda os meninos de 6, 7 e 8 anos, 11, 9, 10 e 11 e 12 anos. O sub-15 a gente já iniciou juntamente com o adulto. Por exemplo, como a gente tem um horário, a gente utiliza o horário para mesclar, para eles poderem pegar uma carga mais de experiência. Né? Pronto, só antes de eu te fazer outra pergunta aqui, lá no início da nossa gravação aqui, eu me esqueci de falar as instituições que apoiam o projeto Arca, né? Como vocês podem ver, está passando aí na tela, Arauissat, Inova Informática,
fundação, que a gente até agora está meio voando, se é fundação ou é associação José Furtado Leite, Universidade Regional do Cariri. Então, essas instituições, né, pessoal, elas estão nos apoiando, né? Apoia o projeto Arca. Olha só, Daniel, uma perguntinha que eu tenho para fazer para você é o seguinte. É o seguinte, como é a questão dos horários para você usar os espaços no município? Eles têm facilidade de abrir para você dizer, olha, o cara é um educador social, ele está fazendo ali um papel onde o poder público não está conseguindo alcançar. Será que eles compreendem isso? E se existe uma facilidade assim de você chegar, vou mandar um ofício em nome da escolinha, preciso de tal horário em tal escola, porque lá tem a quadra e tal. Existe essa facilidade ou ainda eles, como diz o Matuto, bota pé no bucho? Voltando ao início, né, vamos falar do início, quando a gente mandou os primeiros ofícios em 2011, 2012, 2013. O início a gente nunca teve essa dificuldade na questão de espaço, porque é lei democrática, dá o lazer da gente, né, do nosso município. 2015 também não, 2016 também não. Esse percurso a gente não teve nenhum problema em questão de espaço. A gente teve aqueles probleminhas assim de questão de viagem, jogo fora, questão do transporte. Nem todas as vezes que a gente solicitava estava aberto, mas sempre tem a justificativa, né? Não tem motorista, não tem o transporte liberado, e a gente sempre aceitou nesse sentido. E muitas vezes a gente ia até com patrocínio de pessoas, pagando o próprio transporte para a gente ir, muitas vezes arrecadado um valor simbólico de cada atleta, para a gente não ter não perder o evento. E recentemente, como 2020 não teve, né, em 2019, o início da pandemia também não teve nenhuma atividade, a gente já, com o horário que estava ali, se encerrou as atividades. Em 2011 a gente mandou os ofícios e foi atendido alguns horários na quadra e no society. A quadra entrou em reforma, no caso ela foi fechada. O poliesportivo. Isso, o ginásio poliesportivo é o único local de quadra que a gente treinava. Ela foi fechada por motivos de reformas, então manutenção, o alambrado, a questão todinha ali já é meio de resolver, né? Porque ali é uma preocupação até para as crianças se um alambrado daquele cair por cima. E a gente ficou sem o horário da quadra. Aí a gente treinava o início da criança de 6, 7 anos e 8 anos tem que ser em uma quadra reduzida, em tamanho pequeno, para que não tenha tanto esforço físico para ela mesma, porque ela está em desenvolvimento. Aí necessita que a gente tenha o espaço. Aí a gente teve que encerrar as atividades ali. Aí a gente não teve como buscar outro espaço no outro local e tal. E como estava na pandemia, a gente tirou o pé das atividades. E voltando para esse ano, a gente mandou o ofício para a secretaria, ela justificou essa reforma ao ginásio poliesportivo. Voltando para o espaço da Areninha, após a inauguração, que foi liberado os espaços para a gente fazer as atividades. Hoje nós temos o grupo lá da Fundação Arca, que é na segunda-feira, de 8 às 9. São atletas voltados ao meio social. Eles estão iniciando ou não sabem, ou estão numa atividade. Querendo uma atividade extra, eles vão lá para o grupo da gente participar. E também tem aqueles atletas que quer treinar a semana todinha, que são de várias equipes e quer ir também. A gente também não se limita. A gente está com um grupo hoje de 18 pessoas, que é o grupo, é o total de vaga, porque é respectivo a 1 hora de treinamento. Aí nós temos o treinamento do feminino, que é na quarta-feira, das 19 às 20 horas. Quem quiser ir assistir também está aberto lá para assistir. E nós temos o treinamento do sub-15, adulto e as outras duas equipes da gente, que é adulto também, que é num grupo junto. Então, no caso, é a escolinha geral, dos meninos de 14, 15, 16, 17 anos, até o adulto vai junto, que é na sexta-feira, das 5h30 às 7 horas. Daniel, está faltando o sub-8, o sub-7, o sub-10, o sub-13. A gente mandou o ofício para que seja no final de semana, porque a gente estava pensando em que fazer as atividades no final de semana, porque as aulas podiam voltar. E se as aulas eram tempo integral, aí não tinha como ser um percurso de manhã e tarde. Aí não tinha como fazer as atividades. E noite é muito perigoso para as crianças estar
correndo, a criança de 7 anos, muitas vezes assim, quando a criança é de 6, 7 anos, o pai vai em direção a gente, pedir o espaço da escolinha seja liberado para que eles possam ter uma atividade extra, e eu informo assim, você vem, traz seu filho e fica no treinamento. As crianças de 6, 7 e 8 anos. Você vem, tem aluno até da Serra do Valério, tem aluno da gente, que a mãe traz de moto, o menino fica treinando, aí quando termina o treino vai para casa. Aí eu sempre peço, esses alunos de 7 e 8 anos sempre venham com o pai. E qualquer um outro que queira também o pai acompanhar, eu sempre estou de braços abertos, como eu fiz o convite também na Câmara em 2016. E reforça o convite novamente que todos os pais que queiram participar, que queiram ver a evolução do seu filho, queiram ver o treinamento, como é o treinamento, o que é feito, está de portas abertas, todo mundo que tiver o acesso. Aí voltando ao treinamento dos meninos do sub-10 e o sub-7, que são os meninos da idade inferior. Hoje nós temos solicitado horário no sábado lá na Areninha, só que o município, por meio da Secretaria de Cultura, alega que não tem uns vigia, aí a gente não tem o espaço para treinamento. Como a quadra está interditada, aí a gente está sem espaço para treinamento, por isso que a gente não voltou às atividades ainda com infantil. Mas a gente está aí, deixa aí uma fé, uma palavra, que a gente consiga voltar às atividades por completo. É até mais preocupante, né, que tem a variante Delta agora, né, e a gente tem que se cuidar, e eu já peguei Covid, e eu digo para você, em questão de trabalho também. E voltando para a escolinha, na questão de espaço, a gente tem esse grande problema. A gente tem esse grande problema porque, assim, eu acho que é um problema porque é democrático, é livre, a gente tem que ter o lazer do nosso município, é lei, né, no caso. E as crianças gostam de participar, como eu também tenho uma iniciativa de estudo. Como assim iniciativa de estudo? Para eu poder fazer um treinamento, eu tenho que estudar ele todinho. As formações, a questão do treinamento tático, a questão do treinamento físico. Ah, Daniel, mas tu é formado em educação física? Não. Eu não sou formado em educação física, de acordo com a lei, para você ter uma escolinha, você tem que ser registrado. Ou nós falamos escolinha aqui, mas a gente não, nenhuma em Altaneira, nenhuma equipe em Altaneira não tem um registro, entendeu? Mas a gente tem uma maneira do meio social, quer dizer, a gente tem pelo meio do incentivo social. A maneira da gente trabalhar é para o incentivo social. Muitos criticam a gente, Daniel, é porque tu não tem um CNPJ, porque tu não tem um instituto. Não, a gente tem 10 anos que a gente está trabalhando nisso. A gente tem vários projetos para que a gente possa, né, se aglobar em qualquer associação, fundação, instituto, que a gente possa ajudar em fortalecimento nesse projeto. Mas, muitas vezes, não depende só da gente. Depende do tempo financeiro, depende também das pessoas que queiram ajudar ao nosso arredor. Se depender da gente, a gente já tinha feito várias atividades. Inclusive, a gente vai deixar, se o Daniel tiver o Pix ou uma conta bancária, a gente vai deixar no vídeo a descrição lá, quem quiser ajudar a escolinha do Daniel. Você não está ajudando o Daniel, você está ajudando a sociedade, viu, galera? E quem quiser nos ajudar também a melhorar nossa estrutura aqui, né, é o Jabá. A gente vai colocar o Pix aqui também, para nos ajudar a melhorar nossa estrutura, a trazer mais pessoas, porque esse é um projeto que iniciou, e para chegar até aqui, eu vou te dizer uma coisa, Daniel, a gente sofreu um pouquinho. Sofreu um pouquinho. Eu só me esqueci de falar de uma empresa que está passando aqui, que é a Sejatel. Ela, assim, contribui com o projeto Arca há mais de 10 anos, acho que desde o início, a Sejatel, né? E eu gostaria de agradecer o empresário, o dono lá da Sejatel, por essa contribuição que faz muitos anos, cara. Então fica aqui meu agradecimento. Mas voltando aqui para o Daniel. Daniel, você, meu amigo, tem mais algo a falar? Eu só tenho a te agradecer, você estar aqui, participar. A gente tem que mostrar às pessoas que estão fazendo um papel de relevância dentro da nossa comunidade, mostrar que o esporte ele tem um poder de transformação social. Na hora que você libera um espaço para alguém treinar, uma escolinha, ou uma pessoa que tem um
grupo assim de atletas, você está dando a oportunidade dessa pessoa às vezes sair das drogas, né? Tá dando a oportunidade dessa pessoa se despertar, né? E você está fazendo políticas públicas, por incrível que pareça, né? Então é isso aí. Tem mais alguma coisa a falar, meu amigo, sobre sua escolinha, seu projeto? Quais são os projetos para o futuro, mano? Se pretende montar um site da escolinha, quem quiser ajudar o Daniel a montar um site para a escolinha, né? Quem quiser fazer doações, repito, a gente vai deixar o contato aí, o Pix ou conta bancária para fazer doações, porque imagina só, o Daniel, a gente conversando aqui em off, ele me falou que eu acho que já passaram mais de 600 pessoas assim, no projeto esportivo dele, o projeto de vida dele. E isso que ele faz, pessoal, não é para dizer assim, ó, eu estou fazendo para se destacar dentro da comunidade. Isso é uma missão de vida. Tem pessoas que têm missão de vida. O Daniel, ele tem a missão de vida, ele adora o esporte, é muito presente na vida dele, a gente pode perceber, na vida da companheira dele. E a gente percebe que ele está sempre ao redor de pessoas que também gostam do esporte. Isso é fundamental, né? E aí, mano, tem mais alguma coisa a falar? Tenho mais bate na mesa, Silvano. É um certificado que eu tenho, viu? Eu tenho sempre a falar e agradecer a todos que participaram, já fez dessa grande história, né? Vários atletas que hoje fomentam, né, o grupo esportivo de Altaneira, né? No caso, várias equipes tem um benefício de atletas formados na nossa escolinha ou que foi em desenvolvimento, chegou já com uma capacidade e depois desenvolveu melhor, mais ainda a questão profissional ou a questão que nós temos atleta aí que está disputando, vai disputar aí o sub-20, né? Que participou da nossa escolinha e hoje tem como uma vez plaza, né? Igual eu digo para o menino, uma vez plaza, é sempre a escolinha, é sempre plaza, né? Tá no sangue, se você passou por lá, você sempre vai lembrar. Em vários outros atletas que a gente deu a oportunidade e hoje representa não só a própria equipe dele, mas eu tenho um orgulho de dizer assim, esse daqui já passou na minha escolinha, já fez isso, já foi campeão comigo, já participou em regional, interregional. E hoje a gente merece um grande respeito, porque a gente é pentacampeão feminino, hexacampeão sub-15 e pentacampeão sub-10. É tão interessante que, fora as finais que a gente foi, a gente não ganhou, né? É tão interessante. E voltando à minha vida, falando da minha vida pessoal, eu tenho várias conquistas a se fazer. Hoje eu curso pedagogia, eu terminei o primeiro semestre, hoje eu curso pedagogia e minha especialização, em pensamento, em questão de desenvolvimento, eu penso e já tenho um caminho já feito em dois segmentos. Pessoas especiais, porque eu tenho um irmão especial e eu quero me capacitar para isso. Isso é legal, mano. Legal. E eu gosto de... Eles são pessoas amorosas. Em 2014 para 2015, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Síndrome de Down, no Mais Educação. Que legal, cara. Isso é importante. Ó. O que o Daniel está falando aqui, pessoal, é algo que é a inclusão. É incluir, não excluir. Então, o esporte ele também tem esse papel fundamental de inclusão. Seja a pessoa com problemas com deficiência, seja pessoas que tá, sei lá, no mundo da droga, do álcool, abraçar. Então, isso que o Daniel está falando é fundamental. Continua aí, meu amigo. E voltando ao segmento que eu quero seguir na minha formação intelectual, cursando pedagogia, e eu quero 2 segmentos, o infantil, crianças, ensino básico às crianças na questão do ensino da psicologia, psicopedagogia, e a questão também do aprendizado com crianças especiais, que eu até deixo uma crítica aqui ao nosso ministro da Educação, né, que ele disse que crianças com uma deficiência atrapalha a questão do ensino, né? E hoje nós temos mais de 25% da nossa população com um tipo de especialização, né? Eu digo especialidade, eu digo deficiência. Eles são especiais, eles têm a sua maneira de viver, desenvolver, de crescer, de aprender, e são mais pessoas amorosas do que aquelas que têm um pensamento já crítico, né? E meu pensamento é que eu me consiga me formar, com vários esforços. Eu sou aluno ProUni, no caso eu sou beneficiado por uma bolsa,
pelo ProUni. E eu quero só desenvolver minhas atividades ali do meu quietinho, como eu não preciso de muito, você mesmo sabe, a gente não divulga aquelas coisas e tudo, a gente não sai nem, a gente tem o Facebook da gente, nós temos a página e nós temos o Instagram da gente também, que é Plaza. Se vocês pesquisar lá, vai encontrar, Plaza, 2E, né? É Plaza, que é a Escolinha Esporte Lazer Altaneira. Pronto, olha só, Daniel tocou num assunto fundamental, que é essa coisa de educação especial, inclusão, e em podcasts futuros a gente está pensando em convidar, né, pessoas dentro do nosso município que justamente trabalham nessa área de educação inclusiva, né? A gente vai convidar a psicóloga, não sei se ela vai vir, alguma professora, algum coordenador na área de educação especial, para saber como é que está a educação especial dentro do nosso município. Poxa vida, estão cumprindo as leis? Poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, as pessoas com deficiência, existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ela tem uma série de prioridades aí, que muitas vezes fica à mercê da sociedade e pensa que a pessoa com autista, ou a pessoa com alguma deficiência intelectual, é só mais um jogadinho na sociedade. Não é bem assim não, né? A gente tem que respeitar, são seres humanos que merecem muito respeito, né? Então é isso aí, né? Isso aí. Convido a vocês a participar e ver nosso projeto. Quem pessoas de fora quiser ver, vir. Esses são nossos horários que eu falei, segunda, quarta e sexta. A gente está de braços abertos para receber todo mundo. E a gente também, os próprios atletas ou os que estão querendo iniciar uma atividade física, uma atividade esportiva do nosso município, a gente está de braços abertos a receber todos e fazer uma brincadeirinha, né, que a gente chama de brincar, se divertir e ter um lazer da gente. Esse é o papel da gente, que é fazer e formar, né? E um dos papéis que eu faço sempre é uma parceria comigo e o aluno, estude, se capacite. Se você não estiver bem na escola, eu sempre falo, eu vou na escola, porque é uma maneira de eu ajudar até ele na questão do desenvolvimento dele também. O meio social muitas vezes traz benefícios e malefícios. Ele pode ser incentivado com outras pessoas, incentivado a coisas erradas, e a gente está no meio para poder ajudar nesse sentido. Como vários outros atletas teve os seus problemas, a gente pôde conciliar e ajudar. E a gente está de braços abertos às famílias, a conhecer, quem quiser conhecer primeiro a gente, saber qual é o projeto da gente. A gente tem um projeto e as inscrições datadas, tudo direitinho, a gente só não tem o CNPJ, né, e direitinho por lei, né, mas a gente tem tudo datado, a gente tem as fichas de inscrições, a gente tem alunos desde o início, eu tenho um aluno desde o início, que até hoje treina comigo, e tem alunos de 2012, 2013, 2014, 2015, que vêm também juntamente comigo, e tem alunos que estão entrando agora. Que até o menino que eu falei agora, ele 11h30, ele estava lá em casa querendo assinar a ficha. Eu disse, não, a ficha não está aqui, tenha calma, vamos com paciência, você está selecionado. Ele disse, não, mas eu não tenho um sapato, eu vou comprar. Aí a gente conseguiu uma parceria com um empresário do nosso município, ele dá sempre uma promoção, né, que fosse da escolinha, é uma maneira dele ajudar, que é o Ideal Calçados, eu posso divulgar aqui, né? Tranquilo. Ideal Calçado, que é o Eric, que ele é uma maneira dele ajudar e incentivar até nas suas vendas, mas também incentivar a nossa escolinha na questão do benefício de conquistar seu espaço, conquistar seu sapato e ter o treinamento básico que a gente pede. Muitas vezes o pai chega, quando os pais vão lá na gente, o que é que precisa para inscrever meu aluno? Eu disse, rapaz, você tem que ir com ele, receber a ficha de inscrição, assinar o termo de responsabilidade, porque se for de menor tem que ter um termo de responsabilidade, mesmo que a gente não tenha um CNPJ, mas a gente trabalha assim. Mas muitas vezes eu não tenho tempo, o pai não tem um tempo. A gente precisa também de uma avaliação médica, a gente pede também uma avaliação médica, que ele vá ao médico, faça a sua avaliação, se tiver apto ao esporte, ao lazer, a brincar, se divertir, porque muitas vezes a gente faz o treinamento de alto rendimento. A gente inicia-se com a criança no básico, aí ela vai evoluindo, a gente já vai mudando a categoria. Mesmo que ela esteja uma idade menor, a gente tem que avançar, porque se ele ficar na mesma categoria, ele vai ficar sempre repetindo o mesmo padrão. Para ele evoluir, ele tem que pegar a idade maior. Exemplo, ele tem 8 anos e ele está treinando com os meninos de 8 anos, e viu que ele se destacou, a gente tem que botar eles com de 9.
Porque aí ele já vai ter um corpo a mais, já vai ter um desenvolvimento a mais uma dificuldade. Aí é a maneira de eu motivar ele a querer mais. Se ele ficar sempre naquele treinamento básico, quem é que fica sempre na mesma coisa vai se sentir motivado. Então a maneira de eu trabalhar é assim, é tentar ajudar ele e motivar cada vez mais. Nossos professores da faculdade dizem assim, a gente tem que ser curioso para que a gente conquiste a motivação. E a motivação da gente, sempre a gente vai conquistar algo mais. Se a gente chegar no trabalho e se sentir motivado de estar lá no trabalho, a gente vai conseguir desenvolver o melhor possível. Então, toda vez eu tento me motivar cada vez mais. E outro cara que foi um grande incentivador do esporte em Altaneira foi o Ivanildo, eu esqueci até de falar, Ivanildo Cidrão. Minhas dúvidas, no início, minha questão de regulamento, questão de outra, pensamento, eu ia lá, conversava com ele dizia, não, Daniel, é assim, eu que vou poder ajudar, eu estou sempre de braços abertos. Foi um professor de história, a gente está sempre à disposição, né? E ele sempre está ali à disposição da gente, e foi um dos grandes incentivadores do esporte em Altaneira, foi um que deu os pontapés muito para criança e adolescente, eu participei dos campeonatos que ele fez, e a metodologia dele é tão interessante que ele pegava o grupo da escola e fazia suas equipes e entregava aos treinadores para poder ter os jogos também. E é uma maneira de ajudar também o município, né? Exemplo, se você tem um pensamento crítico eu consigo, como é que eu consigo desenvolver uma atividade, onde é que eu vou achar atleta para participar desse campeonato nessa categoria inferior? Nas escolas. Igual você falou, nas escolas você vai encontrar daquele que não quer nada, mas pelo colega vai, né? E aí participa, é uma maneira de dar um lazer para as crianças, não só as nossas escolinhas. Hoje eu tô só. Hoje em Altaneira, infelizmente, tava meu colega Sandro, né, com as atividades, ele também encerrou e ficou só como adulto. E hoje ele não faz as atividades com sub-10, sub-15. Eu tomara que ele no futuro volte, porque é bom, porque não só muitas vezes a gente vai fazer um jogo, a gente tem que fazer com o jogo fora, porque com a equipe de fora, porque na nossa localidade só tem a minha. Aí tem outros também que estão começando um incentivo agora, eu até agradeço, porque é uma maneira de motivar e se cria-se uma rivalidade sadia. Porque assim, não, vamos jogar contra o time de quem? Aí as crianças, não, vamos ganhar, vamos jogar contra eles, vamos ganhar. Aí dali o outro já motiva os próprios atletas da própria outra equipe do nosso município para poder engajar. E a gente tem essa formação. E a gente já fez vários testes. Eu tenho atleta que já passou em teste e não pôde ficar por meio financeiro, não pôde viajar, não pôde usar no CRAT, na portuguesa do CRAT, teve avaliações. Eu até trouxe também um avaliador, Caulim, para Altaneira, fiz avaliação no campo. Daniel, mas tu trabalha campo também? Tem essa questão do campo comigo, que várias vezes eu solicitei o espaço no campo da gente, a gente tem um campo da associação, e quando a gente ia para o horário, tinha os adultos e a gente não poderia utilizar o espaço porque eles eram sócio e a gente era voluntário, a gente não pagava o espaço. Aí eu fiz um campinho lá em cima, lá no terreno de Dedepil, e depois teve foi juntamente com eles mesmos ajudando, foi uma maneira de ajudar. Eu tenho até foto até hoje, se alguém quiser questionar, eu tenho as fotos dos alunos de hoje. A trave era de madeira, onde era o antigo Alto do Campo, onde tem aquele campão grande. A gente de 18 de dezembro. Isso, de trás de 18 de dezembro. A gente ficou um ano ainda com essas atividades ali, a gente limpava na enxada, eu mesmo cortava, o menino cortava, ajudava e a gente brincava ali. Aí com o tempo teve que murar, né? No caso ele não murou, cercou, aí a gente parou as atividades ali, porque a gente não tinha um espaço no campo, que quando a gente, como é associação, a gente tinha que contribuir com a associação para poder ter o espaço no campo. Mas sempre foi aberto, o presidente pode dizer assim, não, mas sempre foi aberto, sempre teve livre para alguém. Mas sempre quando a gente ia com os meninos, sempre tinha alguém no campo, sempre tinha uma coisa ou outra, e aí então a maneira de eu parar. Em 2018, eu recebi um convite para treinar uma equipe do nosso município de campo. Eu até recusei o convite por motivos pessoais mesmos. Não, no momento eu não quero.
Mas hoje eu estou aberto ao convite aí, qualquer equipe que queira, né, de campo aí que queira como treinador, eu estou à disposição. E estamos aí para montar um novo projeto. A gente não montou um projeto de campo ainda, por motivos de que, na primeira vez que eu quis montar um time de campo, a gente tinha que se associar a uma associação do nosso município e tinha que pagar valores mensais. Aí a gente já não conseguia manter a escolinha no sufoco. E para os próprios atletas pagar a sua inscrição também não tinha condições. Aí embarcou nisso aí. Aí eu fui indicando atleta para um, indicando atleta para outra equipe. E hoje nós temos atleta no campo também que participa da nossa escolinha no futsal, no society e participa em outras equipes no campo. Então todo mundo é beneficiado, todos os esportes, todos os times são beneficiados ao projeto de início. Como Marcones, como Batista, como João, foi o iniciador também, eles também teve formações de atletas. Então, como esses atletas até hoje estão nas equipes aí e estão em desenvolvimento. E eu quero agradecer aqui a Silvan, agradecer a Fábio, a instituição Arca, né, que está sempre à disposição da gente. E agradecer a todos os envolvidos aqui na entrevista. E eu só tenho a agradecer e convidar todos a conhecer o nosso projeto, né, que é iniciativa. Nós temos o projeto inscrito e nós temos o projeto em evolução também. Então é isso aí. Valeu e até o próximo podcast.